viverá pela fé. Esse versículo que está em Romanos foi o texto que Martinho Lutero se deparou com ele e a partir dali começou a fazer uma autoanálise, análise dele, análise da igreja, e a partir dali os desenvolvimentos das suas teses começaram a acontecer. Interessante que Lutero ele era um monge agostiniano, ou seja, a intenção de Lutero não era dividir a igreja ou rachar a igreja ou sair da igreja. A intenção de Lutero era reformar a igreja. A igreja vinha vivendo um período sombrio. A história da igreja é dividida em várias fases, né? Ela começa ali com os apóstolos, após a ascensão do Senhor Jesus, principalmente Atos vai relatar, e nós chamamos esse período da igreja apostólica, né? O período que a igreja nasce, e ele vai até o final da primeira era cristã, que é o ano aproximadamente 100 depois de Cristo, com a morte do nosso último apóstolo, que seria João. O apóstolo João foi o que mais viveu e foi o último a morrer. Então esse período a gente chama do período apostólico. As próximas duas eras da igreja, ou melhor, os próximos 2 séculos da igreja, o século II ali, o século III, são marcados pela igreja perseguida. A igreja ela é muito perseguida pelos imperadores romanos e perseguida por todas os imperadores e governadores romanos que acabam enxergando no cristianismo como uma espécie de inimigo, principalmente porque havia naquela época na figura do imperador a figura de um deus, né? Eles enxergavam o imperador como uma espécie de um deus e acreditavam que uma religião que surgiu, que poderia adorar um outro deus, poderia atrapalhar o avanço do império ou até mesmo trazer algum perigo para o império. Só que ali por volta de 313, 320 depois de Cristo, há a famosa conversão de Constantino e um edito chamado o Edito de Milão, que foi uma espécie de uma lei que estabelecia que os cristãos não seriam mais perseguidos. Então foi nesse primeiro momento que a igreja se aproxima do Estado, o Estado também da igreja, e a partir dali inicia-se um período que a gente chama na história da igreja de período imperial. Esse período imperial ele vai até ali o final do reinado do Império Romano, né, a queda de Constantinopla, e depois a gente tem um período que a gente chama de período medieval na história da igreja, que é um período que traz toda essa carga, né, do papado, a igreja então indo por caminhos que mostram que muitas pessoas não tinham acesso à literatura, não tinham acesso à Bíblia, não tinham acesso aos escritos, né? E as regras e os dogmas e as leis estipuladas pelos papas acabam, né, se tornando uma espécie de regra de fé. Até chegar então um monge agostiniano, né, que essa ordem se preocupava principalmente no ensino e também na assistência social, né? Martinho Lutero então pertencia a ela, e ele começa então a questionar essas práticas da igreja, começa a questionar muitas dogmas e muitas leis que a igreja acaba instituindo, e ele enxerga que esses dogmas e essas leis não têm nada a ver com a Bíblia, não estão escritas na Bíblia. E aí surge um texto famoso que a gente coloca aí na história da igreja, né, que são os 5 solas. Né? O que são os 5 solas? Né? São 5 frases em latim que vão determinar aquilo que Martinho Lutero acaba acreditando, né?
Na verdade, ele se baseia primeiramente no que a gente vai chamar dos 3 solas, que seria sola fide, ou seja, somente a fé é capaz de justificar o homem, né? O homem é justificado pela fé. Sola gratia, que seria somente a graça que nós não merecíamos nos alcança e nos dá salvação. E sola escritura, que seria somente a escritura, somente a palavra de Deus, né? Somente a Bíblia pode ser considerada como a palavra de Deus, né? Depois aparecem mais 2 solas, que seriam solos Cristos, somente Cristo pode nos dar a salvação, e soli Deo glória, e somente a Deus pode ser dada a glória, né? Então, esta era a ideia da reforma. E por que nós comemoramos a reforma? Porque a igreja, a partir dali, começou a ganhar outros caminhos e seguir outros caminhos. Aí surgem outros movimentos, surge a reforma na Inglaterra, surge a reforma na Europa, ali na França também, né? Surgem diversas reformas, né? Então, quando a gente fala do movimento da reforma protestante, todo o movimento não se deu apenas com Lutero. Ele vai se dar com Zwinglio, ele vai se dar com Calvino, ele vai se dar com diversos outros reformadores que acabam, seja na França, na Suíça, na Inglaterra, gerando outras reformas e outros movimentos, e esses movimentos, então, direcionam a igreja para um caminho em que o objetivo era tornar a palavra, né, apenas a Bíblia, como regra de fé. Porque sabemos que esse é um período que a igreja acaba criando um mecanismo, né, de perdoar pecados, né, as famosas indulgências, e esta era uma das brigas e das maiores guerras que Martinho Lutero tinha com a igreja católica, né? E uma das discussões era o Papa não tem poder para perdoar pecados, então a igreja católica enxergava que somente o Papa tinha poder de perdoar pecados, né, que ele era a autoridade de Deus na terra e ele poderia perdoar pecados. E Martinho Lutero vem dizendo, não, somente Deus tem esse poder, né? Uma das brigas também era que a Igreja Católica dizia que a igreja era a instituição, e na verdade a igreja não é a instituição, a igreja é invisível, a igreja é formada pelo corpo de Cristo, tá? Martinho Lutero também vai dizer, olha, o sacerdócio é universal de todos os crentes, ou seja, não precisamos ter um papa, não precisamos ter um homem escolhido de Deus para que ele diga, né, quais são as nossas regras de fé. Então essas eram uma das ideias que Martinho Lutero tinha, né, que foram pregadas lá na porta da igreja de Wittenberg no dia 31 de outubro de 1517. E principalmente, né, e por último, a justificação pela fé, né? A fé é que justifica o homem. Então, sola fide, somente a fé, né, é capaz de levar à justificação. Sola gratia, é só pela graça que nós alcançamos e pela misericórdia de Deus. Sola escritura, somente a palavra, né? A Bíblia é a palavra de Deus, inspirada por Deus, mais nenhum outro dogma, né? Nenhuma receita criada pela igreja, porque naquela época eles criavam muitos dogmas, muitas receitas, muitas liturgias que acabavam entrando como uma regra de fé, e essa era uma das brigas de Martinho Lutero. Solus Christus, somente Cristo, e soli Deo glória. Amém? Então esse é um dos motivos aí da nossa comemoração da Reforma Protestante. E eu queria deixar uma dica de um livro aqui. Deixa eu pegar ele aqui. Esse livro, ele, alguns dias atrás, ele estava apenas R$5 na Amazon. O título dele é A Primeira Dama da Reforma. É uma biografia da esposa de Martinho Lutero, né? A Catarina von Bora, né? Essa é uma biografia que vai falar, né? Ela era uma fazendeira, administradora marcante, mulher nada convencional para sua época, apesar de ser conhecida por causa do seu ilustre marido, Martinho Lutero. Então fica a dica aí de um livro. Agora,
não saberei dizer o preço que ele está na Amazon, tá? Mas há poucos dias atrás, há umas 2, 3 semanas, estava por apenas R$5 um livro de aproximadamente aí mais de 200 páginas, tá bem? É bom nós conhecermos a história da igreja, porque para que as coisas não se repitam, né? Para que a igreja siga forte, triunfante, que ela siga o seu caminho. Nós não precisamos de uma nova reforma, como muitos dizem, né? Até porque a igreja hoje, embora seja o sonho de muitos, ela ter uma unidade, existem diversas e milhares de denominações. Então, reunir um concílio, reunir uma convenção interdenominacional seria algo até difícil de acontecer. Então, a gente não precisa de uma nova reforma. Na verdade, a Bíblia ela não precisa nem ser atualizada, como muitos dizem por aí. Na verdade, quem precisa de uma nova reforma é você e eu, todos os dias. Todos os dias nós precisamos de uma nova reforma. Todos os dias nós precisamos nos converter. Todos os dias nós precisamos olhar somente para a palavra, somente para Cristo, somente a fé, somente a graça e somente a Deus toda a glória. Amém? Deixa eu dar meus agradecimentos aqui. A minha esposa, né, ela está sempre aqui, é a primeira a chegar. A Elis, Deus te abençoe, Elis. Estamos orando por ti, pela tua família. A Carol, Deus abençoe. A Ana, Deus abençoe, Ana. O Rodrigues, o Wellington, né? Deus abençoe. A Emanuele, o Jean, Valdecir, Deus abençoe vocês aqui pelo Instagram, pelo Facebook. Deixa eu ver se eu consigo enxergar quem está aqui. Meu pai, Deus abençoe aí. Saudade, um grande abraço. Deus abençoe o sábado, o domingo de vocês, esse feriado, né? Irmão Valdir chegando agora aqui, né? Estamos encerrando nesse momento a nossa live, mas compartilhe, assista, mande para alguém, né? Hoje eu resolvi fazer um café com palavra um pouquinho especial, até porque a Esther, ela acordou lá pelas 4 da manhã, eu também me atrasei e disse, vou fazer um especial da Reforma hoje e falar um pouquinho sobre a Reforma Protestante, tá bem? Deus abençoe vocês, um grande abraço e amanhã de manhã, às 7h07, estaremos aqui para entregar aquilo que Deus colocar em nosso coração. Deus abençoe a todos e até lá.